presente e poder assistir depois. Boa tarde, estamos dando início à nossa oitava aula. Oitava aula de economia já. Já estamos em vias já de finalizarmos nossa disciplina. Eu fico contente porque todos vocês estão demonstrando interesse, alguns mais, alguns menos, mas a gente tinha um colega só que estava um pouco atrasado nas atividades, mas hoje ele já resolveu tudo, já está sem pendências, até dei os parabéns para ele. E eu gostaria de falar uma coisa para vocês, antes de começarmos, que eu falei para um colega de vocês. Eu acho que ele foi o único que a resposta daquela última questão lá do dilema do prisioneiro dele foi um pouco distoante, porque ele logo foi bem claro ao dizer que ele trairia o companheiro e não estava preocupado, não, eu vou trair mesmo e no meu benefício próprio. Desculpa, gente. Aí eu chamei a atenção dele no sentido de que ele era o único que tinha respondido até aquele momento daquela forma. Queria trair. E, pô, professor, minha resposta está errada? Ele disse, não, muito pelo contrário. Você está de parabéns, porque você está pensando diferente. Você está dando uma resposta que não está seguindo os mesmos padrões de todo mundo. Isso é muito importante na vida profissional de vocês. Vocês devem ser estimulados a pensar diferente, a encontrar alternativas, a encontrar fórmulas novas de resolver as coisas, de resolver os problemas. Existe um case aí de uma determinada linha de produção, né? E lá nessa linha de produção estava acontecendo um problema. Qual era o problema? O problema era o seguinte: algumas caixas eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas se já falei, vou refalar de novo. Algumas caixas nessa linha de produção, elas passavam vazias. E aí isso acabou gerando um problema lá na produção, porque como que nós vamos resolver isso? Porque algumas caixas estavam chegando nos clientes vazias, e não sabia-se como resolver essa situação. E aí, o pessoal lá da engenharia, o pessoal mais graduado, os chefes, a diretoria, disse, não, vamos colocar um sensor na linha de produção, que quando a caixa passar vazia, nós vamos saber quais são as caixas vazias e vamos tirar da linha de produção. Outro já deu uma ideia de colocar uma balança, mas o resumo eram todas ideias muito caras e de difícil implementação. E aí um jovem lá da produção, do chão de fábrica, né? Ele disse, por que a gente não coloca um ventilador aqui na produção, um ventilador grande? Na hora que a caixa vazia passar, o ventilador vai empurrá-la. E a gente vai saber quais são as caixas vazias. Então, foi uma solução de custo muito baixo, de fácil implementação, que resolveu o problema dessa linha de produção dessa fábrica. Ou seja, pensar diferente, pensar fora da caixa, é uma habilidade que vocês devem desenvolver. Porque em uma empresa, em um local de trabalho, que todo mundo diz amém, que todo mundo fala, não, chefe, o senhor está certo. Não, o senhor está certo. Essa empresa tende ao fracasso. Porque se todo mundo pensa da mesma forma, nunca irá se saber quando está se tomando o caminho errado. Quando está se fazendo as coisas de maneira errada. Então, vocês devem ser estimulados a pensar diferente, a ter uma resposta diferente para as situações. Então, pensem nisso e vamos pensar diferente. Não vamos ter vergonha de compartilhar nossas ideias diferentes. Vocês já estão vendo já minha tela aí, já? Respondo aí. Já, né?
Já. Perfeito. Então, nós começamos a nossa 8ª aula. Hoje nós vamos falar sobre o tema monopólio e monopsônio e concorrência monopolística. Vocês já ouviram falar dessas palavras aí, monopsônio, concorrência monopolística? Monopólio eu tenho certeza que sim, mas eu acho que monopsônio é um palavrão novo, né? Eu acho que ninguém nunca ouviu falar. Então, você já se sentiu único? A última bolacha do pacote? Se sim, você já teve um sentimento de um monopolista. Nós vamos ver como é que pensam os monopolistas, qual é esse tipo de estrutura de mercado, o que é o monopólio. Para ficar mais fácil, eu sempre venho colocando para vocês exemplos práticos. E aí, voltando ao exemplo lá do conglomerado BB, lá do conglomerado Banco do Brasil, nós falamos na aula passada, eles acabam de comprar uma Eletro, a Eletro Ceará, e sendo que o preço da energia que é cobrado lá, cobrado lá na Eletro Ceará, ele é controlado por uma agência regulatória, que é a ANEEL. O diretor Marcos, ele notou que os lucros estão elevados, são aqueles chamados lucros extraordinários. E ele quer saber se esse lucro extraordinário ele vai se manter por muito tempo, pois o grupo do conglomerado BB ele pretende fazer investimentos na Eletro Ceará, mas para que esses investimentos possam vir a ser feitos, é primeiro necessário verificar se esse lucro vai se manter ou não, porque senão não vai valer a pena fazer esse tipo de investimento. Nós vamos ver hoje, nós vamos entender hoje o que é essa estrutura de mercado chamada monopólio. A palavra quer dizer um único vendedor. Diferente da concorrência perfeita, aqui nós temos um único ofertante, que tem um mercado de demandantes de forma exclusiva, ou seja, é um único fornecedor. Só ele domina o mercado. Querem um exemplo aqui no estado do Pará? A Celpa. A Celpa ela possui o monopólio da distribuição de energia elétrica para os imóveis residenciais e para as empresas de um modo geral. Professor, mas existe a energia elétrica, a energia solar, mas a energia solar é um segmento, energia elétrica é outra coisa, porque a energia solar ela não concorre diretamente com a energia elétrica, porque se você for fazer um projeto de energia solar lá para sua casa, vai custar no mínimo 50 mil reais, 100 mil reais. 100 mil reais não está fácil de a gente conseguir. Então, ela tem um monopólio, sim, a Celpa. Outras características do monopólio é que não há produtos substitutos e existem barreiras a novos entrantes. Professor, esse mês eu acho que eu vou trocar a Celpa, vou contratar uma outra empresa aí. Uma outra empresa que fornece energia elétrica. A gente pode fazer isso? Não, não dá para fazer isso. Tanto que se você, mesmo que você coloque energia solar na sua residência, você ainda assim continua preso à Celpa. Você ainda assim continua atrelado a eles, porque eles não permitem que você desligue energia elétrica. E aí eu já até percebi uma situação. As pessoas que colocam energia solar em casa, eles continuam cobrando, diz que a taxa de iluminação pública. E essa taxa de iluminação pública que eles cobram lá é R$ 200, para quem tem energia solar. Quer ver? Experimenta, coloca lá energia solar na tua casa. Tu pagava R$ 20 de iluminação pública, quando tu colocar energia solar, eles vão colocar para 200. É o valor mínimo que eles cobram quando a pessoa tem placa solar em casa. E outro detalhe, vocês sabem que essa tarifa lá da iluminação pública ela é ilegal, né? O Supremo já definiu isso. Essa tarifa ela é ilegal, mas que algumas concessionárias ainda continuam cobrando. Como monopolista, pode impor as suas vontades aos demandantes. Os governos eles tentam criar agências regulatórias. No nosso caso aqui do Brasil, a gente tem alguns mecanismos que
protegem o consumidor. Quais são esses mecanismos? A gente tem, por exemplo, a Lei 12.529, de 2001. É uma lei que trata a respeito dessa questão do monopólio. Porque, uma vez que existe apenas um único fornecedor, se ele não tiver nenhum tipo de regulação, ele vai cobrar o preço que ele quiser. E se você cobra o preço que você quiser, nem todo mundo vai poder comprar. Ou seja, acaba sendo um mercado injusto. Importante, mesmo não sendo o modelo mais justo, tanto o monopólio quanto o oligopólio, desculpa, eles não são proibidos por lei, tá? Desculpa, gente, perdão. Então, são estruturas de mercado que não possuem nenhum tipo de impedimento legal. Perdão, gente. Voltando aqui, os monopólios, eles surgem quando? Quando há regulamentos governamentais que, no caso, permitem patentes e direitos autorais, tá? Os monopólios também, eles podem ser monopólios naturais, vindos da economia de escala. Só um minutinho aqui, gente, rapidinho. Perdoe-me, uma emergênciazinha aqui. Então, os monopólios, eles surgem quando há regulamentos governamentais que protegem o direito à patente. Nós vamos ver logo à frente um caso específico relacionado à questão da patente. E esses monopólios, eles também podem surgir de forma natural, vindos da economia de escala. Monopólios que surgem de forma natural são, por exemplo, as concessionárias de energia elétrica, as concessionárias de água. E a questão das patentes são as patentes. Um exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tem uma patente, ela tem uma logomarca registrada. Então, ela não se faz a abertura desse segredo industrial deles porque eles têm uma patente. Então, eles possuem um monopólio desse segmento. As empresas monopolistas, elas são chamadas price makers. O que isso quer dizer? São elas que determinam os preços de mercado. Elas que colocam um preço e, se houver alguma outra empresa menor, ela vai ter que seguir. Ou seja, elas determinam os preços praticados no mercado. Porém, caso elas subam demais os seus preços, a demanda pelos seus produtos cai. Por exemplo, a energia elétrica. Se o preço da energia elétrica dobrar de um mês para o outro, vai acontecer o que está aparecendo aqui nessa curva da demanda. Ou seja, se o preço for o preço 1, o preço lá do quilowatt for R$1, certo? Nós teremos uma demanda X. Porém, se esse preço for o preço 2, for lá R$5, a tendência é que essa demanda caia. Ou seja, quanto maior o preço, menor será a demanda por esse produto. Certo? Então, por mais que a empresa monopolista ela tenha um mercado à sua disposição, por mais que ela não tenha nenhum concorrente, ela não pode praticar o preço a seu bel sabor, porque se ela aumentar demais o preço, as pessoas vão deixar de consumir o seu produto. E aquele lucro que era extraordinário, ele passa a diminuir, correto? Além disso, uma outra característica do monopólio é que existem barreiras para novos entrantes. Se, por exemplo, eu ganhar hoje na Mega Sena, ela ganhar 100 milhões de reais, e eu quiser montar uma concessionária de energia elétrica aqui em Santarém, dificilmente eu vou conseguir, porque existe toda uma regulamentação legal, existe a ANEEL, existe todo um aparato que irá me impedir de montar uma concessionária de energia elétrica, ou seja, existem barreiras para novos entrantes.
As principais barreiras para esses novos entrantes dentro do monopólio são o controle de matérias-primas. Por exemplo, o monopólio do diamante lá na África do Sul. Existe um documentário lá na Netflix, eu não estou recordado o nome, mas se eu não me engano é o preço das coisas, não recordo. Eu vou procurar lá e depois eu compartilho com vocês. E ele fala muito sobre essa questão do monopólio do diamante. Tem uma única empresa lá na África que ela praticamente domina todo o mercado de diamantes do mundo. E é ela que estipula os preços. Há uns anos atrás, na década de 40, década de 30, mais ou menos, o valor do diamante não era tão caro. E aí essa empresa tomou conta do mercado, criou esse monopólio, e ela elevou os preços do diamante a um outro patamar, e ela criou uma campanha de marketing muito forte lá nos Estados Unidos, aonde que dizia-se que se você quer pedir a sua esposa em casamento, necessariamente você tem que dar um diamante a ela. Tanto que isso até hoje é uma verdade lá nos Estados Unidos. Lá, quando eles pedem a noiva em casamento, eles sempre dão um anel de diamante. Outra questão, outra barreira para novas empresas, para novos entrantes, é a regulamentação de propriedade, com a questão de patente e direitos autorais. Um exemplo disso é o Lego, que em 1958, lá nos Estados Unidos, registrou a sua patente. E o Lego passou a ter exclusividade dentro desse mercado, desse tipo de brinquedo. No Brasil, nós temos a Lei 9.610, que regulamenta a questão da propriedade de patente. E existe também a questão dos monopólios naturais, advindos da economia de escala. Exemplo, as distribuidoras de energia elétrica. Com relação ao lucro extraordinário do monopólio, ele é decrescente, pois, como nós já vimos, quanto maior o preço, menor será a demanda. Ou seja, a maximização do lucro ocorre quando a receita marginal se iguala ao custo marginal. Porém, o lucro extraordinário, ele tende a persistir por muito tempo dentro de um monopólio, pois as empresas concorrentes que forem atraídas para esse mercado, elas terão muitas barreiras, ou seja, o monopólio tende a persistir. Então, se o monopolista souber administrar bem as suas margens e não elevar em demasia os seus preços, o lucro extraordinário vai persistir por um longo tempo. Qual é o oposto do monopólio? É o chamado monopsônio, que nada mais é do que um mercado que possui apenas um comprador. Por exemplo, em um local que existem diversos extrativistas de açaí, mas se existe lá só uma indústria de açaí, essa é uma estrutura de mercado chamada monopsônio. Ou seja, todo extrativista de açaí só pode vender lá na indústria do açaí Pará, por exemplo. Só tem açaí Pará aqui em Santarém. Todo mundo que trabalha com açaí só vai poder vender para o açaí Pará. Então, essa é uma estrutura de mercado chamada monopsônio. No monopólio, é apenas um único ofertante. No monopsônio, é apenas um único comprador. Certo? Para tentar regular um pouco o mercado monopolista, no Brasil foram criadas as agências reguladoras, que são a Anatel, a ANEEL, a ANAC, o CAD, etc. São algumas agências reguladoras. O custo social do monopólio, ele está associado à qualidade de vida, pois na concorrência perfeita, quem dita o preço é o mercado. Dentro do monopólio, quem dita o preço é o monopolista. Por que isso está atrelado à qualidade de vida, professor? Eu não consegui entender. Porque acontece o seguinte, se o monopolista decidir aumentar o preço dele de forma exagerada, um exemplo, a gasolina já está R$6, e existe o monopólio da Petrobras aqui no Brasil, vai chegar um determinado momento que as pessoas mais pobres, elas não vão ter mais condições de andar de moto,
elas não vão ter mais condições de andar no seu veículo, já não estamos podendo mesmo, e elas não vão mais poder ter acesso à compra desse produto, porque existe um monopólio. Como existe um monopólio, o dono do mercado pode colocar o preço que ele quiser, mas existe um custo social com relação a isso, porque as pessoas vão deixar de usar os seus veículos por conta do preço elevado demais. Ou seja, o custo social do monopólio é esse. Se houvesse uma concorrência perfeita aqui no Brasil, de combustíveis, se tivesse a Shell, não lembro mais algumas outras empresas, tem uma Halliburton é uma outra empresa lá dos Estados Unidos, que trabalha com extração de petróleo. Se houvesse uma concorrência perfeita dentro do mercado petroleiro brasileiro, nós não estaríamos pagando R$ 6 de gasolina, certo? Estamos pagando isso porque existe dentro do mercado brasileiro existe um monopólio, que é a Petrobras. Ela é responsável por praticamente 99% da extração do petróleo, é responsável por toda a venda de petróleo no Brasil. Por conta disso, ela pode cobrar o preço que ela quiser. Não existe concorrência. Sem concorrência, pagamos R$ 6. É o que nós estamos vivendo hoje. Lembram lá do caso lá da farmacêutica, que eu já falei para vocês em uma aula passada, que ela elevou o preço lá dos seus medicamentos, de um medicamento específico lá em 5.000%? Como foi que isso aconteceu? Eles compraram a patente de um remédio para câncer e elevaram o preço de $13 para $750 desse remédio. Eles podem fazer isso? Podem. Se for no mercado capitalista, como é o mercado norte-americano, eles podem fazer isso. Por quê? Eles têm a patente do remédio. Eles compraram essa patente, eles pagaram uma boa quantidade de dinheiro para poder fazer isso. O governo americano pode tentar regular isso? Pode. Mas por eles serem um governo em essência capitalista, eu penso que dificilmente eles vão querer fazer isso. O nosso país pode não parecer, mas, na minha opinião, é um país socialista. Vocês podem até não concordar comigo, mas toda a nossa estrutura, SUS, faculdades públicas, auxílios, tudo isso são características de um país socialista. E nós vivemos num país essencialmente socialista. Outro exemplo de monopólio, aqui no Brasil, e até de certa forma no mundo, é o WhatsApp. Quando o Facebook comprou o WhatsApp, lá em 2016, se não me engano, por $16 bilhões, o WhatsApp passou a ter praticamente um monopólio do mercado brasileiro de mensageiros instantâneos. Então, tudo hoje, a nossa vida, de um modo geral, ela acaba sendo regulada pelo WhatsApp. Nós usamos ele hoje para tudo, para trabalhar, para estudar. Na verdade, ele acabou dominando a nossa vida de um modo geral. E o Facebook ele tem um monopólio do WhatsApp, porque a empresa é dele. Após entender melhor como a estrutura de mercado monopolística o diretor Marcos ele percebeu que o lucro da Eletro Ceará ele vai se manter por um bom tempo, pois não há riscos de novos entrantes ou de produtos substitutos, certo? Concorrência monopolística é uma outra estrutura de mercado. Nós vamos falar agora um pouco. Nós vamos falar da estrutura de mercado que mistura duas estruturas que nós já conhecemos, que é o monopólio, que acabamos de falar, e a concorrência perfeita. Lembram lá da concorrência perfeita? Que o preço é estipulado pelo mercado, que existem muitos players, muitos participantes, muitos ofertantes. A concorrência monopolística, ela é uma mistura dessas duas, do monopólio e a concorrência perfeita. Mas dá para fazer isso, professor? Dá. Um exemplo, é como se nós fôssemos a uma livraria. E lá nessa livraria, o que se tem? Livros, né? São milhares de títulos, milhares de livros. Porém,
vocês vão notar uma coisa: cada livro tem um preço diferente do outro. Por mais que na essência eles sejam o mesmo, ou seja, papel, capa e tinta. Na essência eles são o mesmo. Porém, o conteúdo deles, cada um tem um conteúdo diferente. Por isso, eles possuem preços únicos. Ou seja, não são produtos homogêneos, são produtos heterogêneos. Por serem produtos heterogêneos, ou seja, diferentes um do outro, que é possível que a gente possa cobrar preços diferentes. Como seus conteúdos são únicos, as editoras, como se faz no mercado monopolístico, cobram valores diferentes por obras diferentes. Ou seja, elas são price makers, ou seja, elas que fazem o preço. Quais são as características aí da concorrência monopolística? Livre mobilidade de empresas, ou seja, não existem barreiras, tal como é na concorrência perfeita. Existe também uma simetria, ou seja, uma transparência de informações. Qualquer empresa que, de repente, quiser entrar nesse mercado, ela vai poder ter acesso às informações de uma maneira mais livre. E existe também um grande número de compradores e vendedores, como acontece na concorrência perfeita. E produtos homogêneos. Concorrência monopolística, existem muitos ofertantes, com uma pequena parcela do market share, ou seja, uma pequena parcela do mercado, com diferenças reais ou ilegítimas, elas que dão o poder de manipular-se o preço. Professor, o que é diferença real e diferença ilegítima? Uma diferença real, como o nome já diz, é quando há diferenças de sabor, de tamanho, diferenças de produtos. Um exemplo é o cigarro. O cigarro, você, por mais que existam diversas marcas, diversos produtos, diversos fabricantes, mas cada produto é essencialmente diferente. Se você comprar um cigarro mentolado, vai ser, de repente, diferente de um outro cigarro que não é. Portanto, esse cigarro ele vai ter um preço mais elevado do que o outro. Diferenças ilegítimas é quando elas estão ligadas apenas a uma etiqueta, a uma marca. De repente, tem duas calças jeans. Uma tem a marca da Elos e a outra não tem nenhuma etiqueta. Mas elas são exatamente iguais. Só porque essa aqui tem o nome Elos, ela vai custar R$ 600. A outra que não tem o nome Elos, ela vai custar 60. Mas são as mesmas calças. Ou seja, é uma diferença ilegítima. Mas dentro da concorrência monopolística, isso pode acontecer. Pode acontecer que, como o meu produto é diferente, como ele tem um nome, ele tem uma marca, eu posso cobrar mais caro por ele. Para entender melhor, ao reformar a sua casa, você pode contratar um engenheiro famoso, que possui um preço elevadíssimo, possui um preço mais caro. Porém, você também pode contratar um recém-formado, que é o nosso caso, que daqui a pouco vocês vão estar formados, e que cobra um preço menor, ou seja, o valor dele não é tão elevado, com diferenças que, nesse caso, podem ser reais ou podem ser ilegítimas. Quais seriam as diferenças reais? De repente, o atendimento lá do engenheiro famoso é melhor, a qualidade do serviço dele é melhor. Ou pode ser também diferenças ilegítimas. Às vezes o cara só tem fama, é só o nome dele, e é reconhecido. E às vezes ele nem é tudo isso. Mas por conta da fama que ele já possui, ele acaba cobrando mais caro. A diferença entre a concorrência perfeita e a concorrência monopolística é que, de um lado, os produtos eles são homogêneos e os players, no caso, os ofertantes, eles são price takers. Isso na concorrência perfeita, tá? Os produtos são muito iguais, quase não há diferença nenhuma entre eles, e lá os ofertantes, eles são price takers, ou seja, eles pegam o preço do mercado, ou seja, eles vão seguindo a concorrência do mercado. Já na concorrência monopolística, os produtos eles são heterogêneos, eles possuem diferenças entre eles. E os players são price makers, ou seja, os ofertantes, eles que fazem os preços dos seus produtos. Porém, nem tudo são flores, senhores.
porque na concorrência monopolística existem produtos substitutos. Querem um exemplo? Professor malho lá na Boni, tal, porque é uma academia de sucesso, uma academia boa, tem aparelhos muito bons. E aí, se subir para R$ 500 a mensalidade, tu vai continuar malhando na Boni? Eu acho que não, pelo menos eu já não malho lá, mas se subisse para 500, aí mesmo que eu não iria querer, porque existem, por mais que a Boni seja top, tenha os melhores equipamentos, seja maior, mas se ela subir demais o preço dela, ela vai ser substituída. Algumas pessoas vão sair de lá, vão procurar uma outra academia a um preço mais em conta. Por ser um mercado sem barreiras para novos entrantes, o lucro extraordinário ele diminui ou até mesmo ele some se houver uma elevação muito grande dos preços. A gente tem um exemplo aqui, ó, no preço 1, que é o preço mais elevado, que é o preço mais que é o preço um pouco maior. Haverá uma demanda do meu determinado produto, mas se eu colocar no preço 2, a demanda ela vai diminuir, certo? Ou seja, aquele ponto que eu estava dizendo para vocês, se você elevar demais o preço, a demanda pelo seu produto ela vai acabar diminuindo. Em outras palavras, se houver lá na sua cidade, se houver aqui em Santarém uma boutique A, que ela cobra lá R$ 100 na peça, aí ela tem um lucro extraordinário. Porém, surgiu uma outra boutique, a boutique B, e ela começou a vender aquela mesma peça que você vende por R$ 100 por 80. Você não vai perder todos os seus clientes, mas alguns deles vão acabar migrando para a boutique B. E aquele teu lucro que era extraordinário, ele tende a diminuir ou até mesmo sumir. Na concorrência monopolística, os ofertantes, além de disponibilizar produtos heterogêneos, eles investem em ações de marketing, dando descontos, liquidações, anúncios de jornais, e principalmente hoje em dia, com essa questão da pandemia, a internet. Eles criam lojas virtuais, eles oferecem os produtos deles pelas redes sociais. Então, é uma característica também da concorrência monopolística fazer essa diferenciação do seu produto através das ações de marketing, mostrando para os clientes que o produto que a empresa lá da concorrência monopolística vende é diferenciado, não é igual aos outros produtos. Nós temos aqui algumas características da concorrência perfeita, do monopólio, do oligopólio e da concorrência monopolística, que foram as estruturas de mercado que nós estudamos até aqui. Quanto ao número de empresas, na concorrência perfeita existem muitos. No monopólio, só uma empresa. No oligopólio, existe uma pequena quantidade de empresas. E aqui na concorrência monopolística também existem muitas empresas, semelhante ao que acontece na concorrência perfeita. Questão de barreiras. Não há barreiras na concorrência perfeita. Da mesma forma na concorrência monopolística. No oligopólio, existem barreiras ao acesso de novas empresas. E barreiras ao acesso de novas empresas também no monopólio. Ou seja, depois vocês vão ver direitinho aí na apostila de vocês essa diferenciação que existe entre essas estruturas de mercado. Olha só, na década de 60, alguns estados norte-americanos eles decidiram o seguinte: nós vamos proibir a mídia, a propaganda, o marketing da venda de óculos de grau e as consultas. Alguns estados, como vocês já sabem, lá nos Estados Unidos, cada estado é praticamente independente do outro. Ele pode ter a sua lei, pode ter até pena de morte em um estado e no estado vizinho não. E lá na década de 60, alguns estados decidiram proibir essas propagandas de marketing dos óculos e das consultas. Qual o resultado disso? Nesses estados que eram proibidos a propaganda, os produtos eram mais caros. Ou seja, o marketing, as propagandas, as promoções, elas acabam tornando os produtos mais baratos.
Então, é algo que acabou-se com o tempo, lógico que acabou, todos os estados podem fazer as propagandas, o marketing, porque percebeu-se que sem o marketing, sem a divulgação, as coisas acabam ficando até mais caras. Resumo da aula, nós falamos sobre a estrutura monopólio, monopsônio e a concorrência monopolística. Pergunto a vocês, existe alguma dúvida a respeito do tema? Ou ficou bem claro aquilo que nós tratamos hoje? Vamos lá, um de cada vez. Nós vamos brigar aí. Tudo certo, Paulo está dizendo. Ninguém mais? Então, senhores, como eu já tinha falado para vocês, a aula de hoje era para finalizar essas estruturas de mercado. Nas próximas aulas, na 9, na 10, nós vamos finalizar a nossa disciplina falando sobre macroeconomia. Como vocês já sabem, vocês já estão com uma atividade lá no grupo de vocês e lá no CIGAR, e na próxima semana, vocês têm até a próxima segunda para integrar a atividade. Alguns colegas ainda estão devendo a atividade 7, correto? Peço que me mandem, ainda hoje, tá? Eu vou interromper a gravação aqui.